Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra ela aí. Evangelho de João, capítulo de número 2. Louvamos ao Senhor. Esse Deus é lindo. Evangelho de João, capítulo de número 2. Vamos ler um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 2, no seu versículo de número 1, está escrito assim: E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Farei tudo quanto ele vos disser. Amém? Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor colocou no decorrer dessa semana essa palavra no meu coração, para que eu viesse a compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Ele vai falar conosco. E olhando a palavra do Senhor, o Senhor me mostrou duas coisas que eu achei interessante. A gente conhece a história dessas bodas em Caná da Galileia, aonde Jesus ele está presente, e o que me chamou a atenção é que o Senhor me fez lembrar que todas as vezes que nós vamos fazer uma festa, aí a gente olha os costumes. O nosso costume aqui é quando nós vamos fazer uma festa de formatura, um aniversário, um casamento, nós fazemos uma lista, e quando a gente faz aquela lista, a gente começa a colocar os nomes e depois a gente começa a riscar. Não, fulano não vou botar fulano, Beltrano, Ciclano, e começamos a cortar a lista. Às vezes porque é muita gente, ou porque às vezes nós temos uma mágoa porque fulano fez uma festa e não convidou, ou porque às vezes até mesmo o próprio dinheiro não vai dar para suprir toda essa demanda de pessoas. Mas aqui nós olhando na Bíblia Sagrada, nós vemos que a festa dos judeus, ela é diferente, porque a nossa festa geralmente dura 4, 5 horas, algumas que excedem muito, chega a 6 a 8 horas, e acaba. A deles não, é uma festa que se prolonga. Podemos dizer que ela quase que se perpetua na semana, porque são alguns dias de festa. E então, nós olhando a Bíblia Sagrada aqui, nós podemos ver que a festa ela já estava ocorrendo há alguns dias. E eu fiquei pensando, meu Jesus, às vezes quando a gente vai numa festa, ou quando a gente vai organizar uma festa para um dia, a gente já se preocupa e fica fazendo cálculos como é que nós vamos fazer para sustentar, para suprir todas as necessidades. Agora aqui uma festa de 3, 4, 5 dias, uma semana, como é que se mantém tudo isso? E então aqui a gente olhando que a família de Jesus não era uma família rica, a família de Jesus era uma família menos abastada, mas aqui eles conseguiram se organizar, só que chegou um momento em que acabou a bebida, um dos principais movimentadores da festa acabou, que era o vinho. E quando acaba o vinho, a festa diz que Maria estava presente, porque era um parente, e Jesus chega levando outros 12 penetras. Então, quer dizer, Jesus vai acompanhado de mais 12 pessoas para dar mais preocupação ainda ao dono da festa. E aí então, quando Jesus chega na festa, interessante que Jesus chegou, parece que o problema chega junto com ele. Jesus chega na festa e Maria diz para ele: meu filho, acabou o vinho, faz alguma coisa. Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui nessa primeira fala entre Maria e Jesus, eu vejo uma coisa interessante, irmãos. Maria, ela era a mãe de Jesus.
Então ela tinha autoridade sobre Jesus, Jesus homem, Jesus filho. Agora Jesus, ele chega na festa, acabou o vinho, a mãe dele olha para ele e diz: meu filho, acabou o vinho, como se a responsabilidade da festa fosse dele, como se a responsabilidade de manter o vinho, ou da quantidade de vinho, ou do cálculo do vinho para a festa, fosse de Jesus. Então Maria chega e atribui a Jesus a responsabilidade de suprir a necessidade da festa. Mas neste momento Jesus, ele era o convidado. E Maria aqui, ela confunde a sua posição de mãe. Aqui Maria confunde a sua autoridade sobre o seu filho, porque ela teria, ou ela tem o domínio sobre o seu filho, a autoridade sobre o seu filho, na questão de respeito. Ele devia respeito a Maria. E eu já li muita coisa, vi muita coisa, assisti muita coisa, aonde nesse texto algumas pessoas apresentam Jesus como se ele fosse um rebelde, como se ele fosse um insubordinado. Mas a questão não é esta, porque Maria aqui, ela estava falando com o seu filho, mas não olhando ele como sendo o seu filho Jesus, mas olhando ele como sendo o Filho de Deus, e ela estava querendo dizer para ele que era a hora dele fazer milagre. E Jesus disse: não, mãe, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o meu momento. Então naquele instante Maria recebe um choque de realidade, e ela passa a entender que ela estava excedendo o seu limite. Ela estava atravessando a linha aonde acabava a sua autoridade e começava a autoridade de Deus sobre a vida de Jesus. É o que muitas vezes nós também fazemos. Nós nos esquecemos que existe um limite entre nós homens e Deus, que existe um limite entre Jesus, o homem que faz milagres, e o homem que é o Filho de Deus que faz milagres. E muitas vezes nós, eu e você, nós queremos dizer para Deus quando é a hora dele fazer o milagre. A irmã Gisiane fez o uso de uma expressão muito interessante, quando ela diz que o milagre, primeiro ele se materializa no mundo espiritual, para depois acontecer no material. E quando nós falamos isso, tem algumas pessoas que não entendem isso. Porque quando nós falamos que o milagre, ele primeiro acontece no mundo espiritual, nós temos que ativar isso no mundo espiritual. Só que na maioria das vezes nós queremos que as coisas acontecessem na hora em que nós falamos, na hora em que nós determinamos. Quando nós falamos em Santo dos Santos, quando nós falamos em entrar em comunhão com Deus, muitas vezes parece que se está falando em algo sobrenatural, somente para Deus, e não é, amados. Nós temos hoje acesso ao sobrenatural, nós temos hoje acesso ao Santo dos Santos. Então nós temos hoje liberdade para entrar na presença de Deus. Irmão, e como é que se entra na presença de Deus? Primeiro, nós chegamos diante de Deus e nós nos esvaziamos de nós mesmos. Primeiro nós chegamos diante de Deus e confessamos a Ele as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos problemas. Não tem como não comentar essa semana, o que mais se fala é no tal do combustível. Se as pessoas estão preocupadas com o combustível que faltou, o que vai acontecer o dia que Jesus virá buscar a igreja na terra? O dia que Jesus vier buscar a sua igreja na terra, o que vai acontecer? As pessoas vão tirar suas vidas, porque não vão conseguir entender o que está acontecendo. Você saiu de casa nessa noite, você está movendo o mundo espiritual,
Primeiro você move o espiritual para ativar o material. Eu vou para o culto hoje porque hoje é sexta-feira, dia de noite da conquista. Se você sair do culto de casa com esse intuito, não é assim que funciona. Você tem que sair de casa com o intuito: eu estou indo nessa sexta-feira lá adorar ao Deus que estará me esperando naquele lugar. Você vai estar ativando o mundo espiritual. Você vai estar preparando o ambiente espiritual para se materializar no mundo material. Então você tem uma necessidade, seja ela uma cura, seja uma libertação, seja uma mudança no seu casamento, seja uma mudança na sua vida financeira. Eu não sei qual é a área que você enfrenta problema, mas primeiro você vai materializar isso no espiritual. Você vai criar um vínculo, um laço com Deus. Se você não consegue entender isso, leia o livro do Levítico, todo ele. Ou melhor, leia todo o Pentateuco, comece em Gênesis, para você entender como é que funciona entrar na presença de Deus. Porque entrar na presença do Senhor não é você dizer: eu estou na presença de Deus. Não é assim que funciona. Tem algumas pessoas que eu converso, eu digo: irmão, aquelas vezes assim, como é que faz para falar com Deus? Você tem que orar, você tem que conversar com Ele, você tem que buscar uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele. Mas eu faço isso, como é que tu faz isso? Porque eu estou sempre com o meu pensamento. Mas não é o pensamento. O pensamento envolve todo o teu corpo. É uma ligação de corpo, alma e espírito. Porque o teu corpo, ele expressa reflexos de que você está na presença do Senhor. E quando você entra na presença do Senhor, é o que eu falei para alguns no início. Quem já esteve na presença de Deus, já participou de cultos fervorosos, onde as pessoas sentiam a presença de Deus, onde as pessoas sentiam a manifestação do Espírito Santo, e não era aquele algo forçado, onde se dizia: fala em língua, pulga, ela grita. Não é isso não, é algo que acontecia ao natural. As pessoas sentiam a presença do Senhor, e por aquela naturalidade, ela saltava, ela pulava, ela gritava, ela ovacionava o nome do Senhor. E depois que você experimenta isso, que você entende isso, você sabe o momento oportuno em que Deus está no lugar. Semana passada, nós começamos um projeto de uma vez por mês buscar reunir o máximo de igrejas possível para juntos estarmos orando em um mesmo horário, em um mesmo momento, clamando por um objetivo comum. E aí então eu convidei um irmão, aí depois que acabou a oração, ele me mandou uma mensagem e disse: irmão, eu estava orando aqui, Deus falou isso comigo. Eu disse para ele: cara, tu sabia que isso que Deus falou contigo foi o que Deus falou conosco semana passada? E aí ele pegou e disse: Bárbara, eu não sabia que Deus me usava ainda. E eu disse: cara, é só nós nos colocarmos na presença do Senhor conforme Ele quer que Ele fala, porque Deus continua ainda falando, Deus continua ainda se manifestando, Deus continua ainda realizando milagres, porque o véu se rasgou. A Bíblia diz que o véu se rasgou, então nós temos livre acesso na presença do Senhor. Só que as pessoas têm dificuldade hoje de gerar milagres. Sabe por quê? Porque ela tem dificuldade de chegar na presença do Senhor. Ela quer mandar a Deus, ela quer dizer que Deus, agora é a hora do meu milagre. E você não manda em Deus, você não manda do Senhor. Muito pelo contrário, você deve se submeter à vontade dEle. Ainda que por muitas vezes Ele faça coisas que muitas vezes eu e você não concordamos, mas nós temos que nos submeter à vontade dEle. Um dia desses uma irmã disse: olha, se Deus não responder a minha oração, Ele vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? A irmã falou isso. Falta de conhecimento bíblico. Porque quando Jó foi questionar a Deus, Deus olhou para ele e disse: Jó, aonde tu estavas quando eu criava os céus e terra? Onde tu estava quando eu botava os vigamentos da terra? Onde tu estava quando eu criava o homem no ventre da mulher? Onde tu estava quando eu limitava os ventos? Onde tu estava? Quem somos nós para inquirir alguma coisa de Deus? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? E agora chega Maria e diz: meu filho acabou o vinho, resolve, faz o milagre. Jesus diz: não, só um pouquinho, mãe,
Eu sei que tu manda, mas agora nessa parte tu não manda. É um tanto contraditório, mas é isso mesmo. Maria manda no Filho Jesus, mas Maria não manda no homem Filho de Deus que faz milagres. Ela não manda no Jesus que opera sinais, prodígios e maravilha. Você tem que entender que muitas vezes você quer mandar em Deus e você não tem o poder de mandar em Deus. Você pode chegar diante dele e requerer, você pode chegar diante dele e questionar, mas você não tem o direito de dizer: Deus, por que tu colocou o milagre? Deus, por que tu não fez? É o que muitas vezes eu e minha esposa, a gente não consegue aceitar a dor da perda. Perdemos a minha sogra, já vai fazer 1 ano, mas por que Deus não permitiu que ela ficasse viva? Se outras pessoas têm coisas piores e sobrevivem, a gente não entende isso, mas a gente tem que se submeter à vontade dele. Era a vontade dele, ponto. Por que eu adoeço? Por que isso acontece? Por que eu fui isso? Não importa o que aconteceu, o que importa é que Deus determinou que acontecesse. E quando nós não entendermos que é Deus que põe os limites, que é Deus que determina as coisas, Ele vai olhar para nós e dizer: só um pouquinho, calma, sou eu que mando. A vida está no controle das minhas mãos. Jesus diz: a festa não é minha, eu sou mais um convidado. Mas ele entendeu o que a mãe dele queria. E Deus, por entender o que nós queremos, Ele responde o nosso pedido. Ele sabe da nossa intenção. Quando nós muitas vezes nos atrapalhamos para pedir, quando nós muitas vezes colocamos os pés pelas mãos, mas Ele nos entende. Tem pessoas que passam a vida inteira sofrendo, porque não conseguem entender que a sua vida está aos cuidados de Deus. Aí ele está na igreja durante 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, e não entende nada, e só apanha. Mas eu faço tudo certinho. A questão não é fazer certo ou fazer errado. Porque eu olho para o fulano, não importa se fulano faz certo ou errado. A questão é você saber que você é submisso. Você está sob uma lei, você está sob uma ordem. Você tem limites. Eu tenho limites. Maria olhou para Jesus e disse: meu filho faz o milagre. Ele disse: não, mãe, eu tenho um limite. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegado o meu momento. Quantos exemplos bíblicos nós poderíamos citar de pessoas que quiseram ensinar a Deus como é que faz as coisas? Um dia Pedro ficou bravo com Jesus. Jesus disse que Pedro ia morrer e que João ia viver. Pedro ficou furioso: mas como assim? Jesus olha para ele e diz: o que te importa? Cuida da tua vida, que da dele cuido eu. É só você ler o Evangelho de João, lá no final você vai ver isso. Pedro queria saber como é que João ia morrer e por que João ia morrer. Jesus: não tem que te preocupar com a vida dele, te preocupa com a tua. Contigo vai acontecer assim, ó. Hoje tu tem domínio sobre a tua vontade, mas amanhã tu não vai ter. Porque Jesus, Ele sabe de tudo. Aí você imagina agora tu chegar numa festa, deve ser algo dificílimo, irmão. Você chegar na festa e pedir para o garçom: me dá um copo de refrigerante. Não tem mais, acabou. Me dá um pratinho de salgadinho. Não tem mais, acabou. Me dá mais uma fatia de bolo. Acabou. Acabou tudo. Que constrangimento para o dono da festa. Que constrangimento para a noiva, para o noivo. Porque depois é aquele falatório, porque as pessoas mais gostam de sair falando. Às vezes comeu açaí pelos olhos, mas estava ruim porque faltou, não tinha. O fulano chegou e não tinha mais comida, não tinha mais bebida. A roupa dela estava... As pessoas falam. Que as pessoas mais gostam de sair falando, ainda que estejam saciadas, mas sempre encontram um motivo para sair falando. Jesus chega agora naquela festa, está sentado, comendo, bebendo, e de repente quando ele vai dar um golo na bebida: meu filho, acabou o vinho.
Faz o milagre agora. Jesus diz: não, mãe, eu não posso. Ainda não é chegada a minha hora. E isso é lindo, irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto não chega a hora de Deus se manifestar na nossa vida, Ele não se manifesta. Enquanto não chega a hora de Deus operar em nossa vida, Ele não se manifesta. E eu tenho observado isso através de leituras bíblicas e de muitas experiências pessoais, que Deus, Ele só se manifesta no momento certo. E cada vez eu amo mais a palavra do Senhor no livro dos Gálatas, que fala sobre a plenitude dos tempos. Se você observar que é Jesus botar os pés na festa, acabou a bebida. E muitas vezes nós iniciarmos um propósito de oração, começam a se levantar os problemas. É nós começarmos a ir à igreja, começam a surgir os problemas. É nós nos propormos a fazer algo para o Senhor, que começam a surgir os problemas. É algo natural. É algo automático. Eu começo a me dispor para Deus, começam a surgir os problemas. Jesus chegou na festa, parece que o problema chegou junto com ele, parece que o problema era Jesus. Aí Maria olha para ele e diz: meu filho, acabou o vinho. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Quando Jesus diz isso, era por conhecer o seu filho. Ela diz: está bem, meu filho. A Bíblia não diz, mas é isso que nós entendemos. Está tranquilo, meu filho. Ela vai aos garçons e diz: olha, vocês façam tudo o que eles vos disser. Quando você entende a vontade de Deus, você diz: Senhor, que não seja feita. Olha o que Jesus estava mostrando para Maria: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É isso que Maria aceitou e entendeu o que Deus estava falando. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então ela diz: vocês façam tudo o que ele vos disser. E quando é a hora que Deus fala? Você já ouviu Deus falar? Eu não ouvi ainda, mas se você se colocar na presença dele, você vai ouvir ele falar. E eu vou dizer uma coisa para você: depois que você conhece a voz de Deus, você não se engana, e você não quer ouvir outra voz. Depois que você experimentar, saber que a presença de Deus, ela chegou, ela está, você não troca ela por outra coisa. Eu vejo pessoas trocando a presença de Deus por um prato de lentilha, trocando a presença de Deus por um carro novo, por uma casa nova. As pessoas trocando a presença de Deus por um status social. Mas depois que você conhece ela e sabe que ela está aqui, você não troca a presença de Deus. Você jamais, depois de saber que Deus diz: olha, eu estou chegando, você espera. Quando você ouve a voz de Deus, você diz: não, eu não me preocupo, porque o mestre está chegando. Porque foi isso que Jó fez. Quando ele entendeu, no início da sua aprovação, das suas situações, ele não entendia o que estava acontecendo. E ele disse: tudo o que eu temia me aconteceu, me sobreveio. Mas a partir do momento que ele entendeu que Deus estava com ele, ele disse: eu não temo mal algum. Tudo que vier, pode vir, porque eu sei que ele está vivo. E então ele suporta, então ele supera, então ele enfrenta. Isto foi o que causou uma revolução lá na igreja primitiva. Como é que as pessoas podiam se submeter à morte por amor a um homem que alguns nem conheceram, mas tão somente ouviram falar? Porque eles experimentaram a presença de Jesus, a palavra de Jesus em sua vida. E quando você experimenta isso, você não quer outra coisa. Então Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas de repente, eu não sei que momento foi, se ele estava conversando, se ele estava comendo alguma coisa, ou bebendo alguma coisa, de repente o Espírito desce sobre ele e diz: eis que é chegado o momento. Jesus olha e diz: encham as talhas de água.
E os homens começam a encher aquelas talhas de água. E você imagina comigo agora, Jesus olhando para aquelas talhas cheias de água, e por dentro dele ele se alegrando, disse: Senhor, tu vai fazer milagre. Eu me lembro, os irmãos que são mais antigos na fé, quando chegava dia de culto, já te alegrava antes de sair de casa, porque tu dizia: hoje Deus vai descer, e tu já ia alegre, hoje vai acontecer alguma coisa, e tu já fazia até os preparativos: se eu for arrebatado, me leva para casa, porque eu sei que Deus vai falar comigo. E era algo fantástico, que tu chegava no culto, era só uma questão de tempo, e aquele mover acontecia, e nós sentimos e experimentávamos a presença de Deus, porque nós já sabíamos que Deus iria estar ali, porque nós materializamos no mundo espiritual antes de chegar lá. Então, quando você prepara no espiritual, quando você chega aqui, que é o material, é só tão somente a manifestação, a realização. Deus, Ele traz à existência a sua expectativa nele. E Jesus, quando Ele diz para os homens: olha, tirem a primeira servida e levem ao mestre-sala, o homem pega, experimenta e diz: vocês deixaram o melhor para o final. Todo mundo faz o contrário, serve primeiro o melhor. Vocês não, vocês deixaram para servir o melhor no final. Meu Deus do céu, o que é isso? Que sabor é esse? É assim que funciona, irmão. As pessoas olham para você e não entendem, mas você diz: olha, o melhor de Deus está por vir na minha vida. Isso não é uma frase de efeito, isso é uma convicção minha, e tem que ser uma convicção tua. O melhor de Deus está por vir em minha vida ainda. Tem pessoas vivendo os dias de hoje como se fosse o melhor de Deus na sua vida, mas o melhor de Deus ainda está por vir, porque o melhor ainda é o arrebatamento, estar com Ele nas bodas do Cordeiro. O melhor ainda é ter a certeza de salvação. O melhor ainda é saber que o seu Deus virá lhe buscar. Eita! Mas enquanto não chegar a hora do Senhor fazer o milagre, você tem que continuar materializando. E Ele não fez ainda, mas vai fazer daqui um pouquinho. As pessoas podem olhar, zombar, não entender, não importa, porque não é para os outros entender. E esta é a maravilha do Evangelho, esta é a beleza da Bíblia Sagrada. Se fosse para os outros entender, não seria milagre. Mas Deus olha para mim, para você e diz: se tu confiar, eu vou fazer. Aí tu diz: Senhor, olha, acabou. Não é chegada a minha hora. Tá bom, Jesus. Continuo andando, continuo caminhando, continuo em direção ao alvo que me foi estabelecido. Senhor, não é hora, então está bem, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou prosseguir, eu vou dar continuidade, como a irmã cantou. Não importam as circunstâncias, eu vou andar. Porque é muito fácil você andar com Deus fazendo um milagre. É muito fácil você andar com Deus transformando água em vinho. Agora eu quero ver você andar com o teu Deus em silêncio, te dizendo unicamente uma frase: eu estou contigo. E você vai andando, e Ele vai caminhando contigo, e Ele vai andando contigo, você dizendo: Senhor, já é a hora? Não, ainda não. E você vai andando, e você vai importunando o mestre, porque isso você pode fazer. Você pode perguntar: Senhor, já é a hora? Ainda não, então vamos andar mais um pouquinho. Senhor, já é a hora? Ainda não, mas vamos andar mais um pouquinho. E você vai andando, perguntando para o Senhor, até que chega o momento que Ele diz: agora é a hora. E quando chega a hora dele se manifestar na tua vida, quando chega a hora dele se manifestar na minha vida, nada impede, nada ofusca, nada tira o brilho. Quando chega a hora dele se manifestar na minha e na tua vida, nada vai tirar a beleza. Quando chega a hora dele se manifestar em nossas vidas, nada impede a manifestação dele. E o que as pessoas vão dizer é: o melhor dele está se manifestando, o melhor na vida dele está se manifestando.
E as pessoas terão que adorar a Deus junto comigo e contigo. Mas enquanto não chegar a hora ainda, espere Ele fazer um milagre. Não queira ensinar a Deus como fazer. Se coloque de pé. Não queira mostrar para Deus como Ele deve fazer. Mas entenda, quando Ele disser que ainda não chegou a hora dele, é porque Ele ainda vai fazer. Sabe o que você pode fazer? É perguntar para Ele: Senhor, já é a hora. Eu me lembro quando nós tínhamos nossos sobrinhos pequeno, Mateus, ele tinha 5, 6 anos. Havia alguns desenhos que nós víamos, e tinha o desenho do burro e do Shrek. Então sempre que eles saíam para viajar, o burro começava a encomendar: nós já chegamos. 5 segundos depois o burro perguntava: nós já chegamos? E ele dizia que não. 6 segundos depois, e ele ia importunando a viagem inteira, perguntando se já tinha chegado. E todas as vezes o Shrek respondia: ainda não, burro. E às vezes o Shrek se indignava porque ele perguntava muito, e ele inquietava. Mas Shrek sempre dizia: não, burro, nós não chegamos ainda. Aí eu leio a Bíblia Sagrada e tem uma historinha semelhante à do Shrek e do burro. A Bíblia diz que tinha uma mulher que ficou viúva, e ela perguntava para o juiz todos os dias se o juiz iria julgar a causa dela. E todos os dias ela ia e perguntava, e o juiz dizia que não. E ela ia e perguntava, o juiz dizia que não. E ela ia e perguntava, o juiz dizia que não. E ela ia e perguntava, e o juiz dizia que não. Aí Jesus disse, um dia aquele juiz se indignou. E quando ela foi lá, eu disse: não porque eu tenha medo, ou porque eu vou fazer porque eu quero fazer agora por ela. Aí Jesus diz assim: assim como foi com essa mulher, assim é Deus com os seus filhos. Você pede 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, 1 milhão de vezes, que você importuna o Senhor, mas Ele diz: quando chega a hora, agora eu vou fazer, agora eu vou julgar, agora eu vou responder, agora eu vou abrir, agora eu vou manifestar, agora eu vou curar, agora eu vou libertar. Mas é quando chega a hora dele. Aleluia. Quando chega a hora dele fazer o milagre, ele faz o milagre. Quando chega a hora dele mover a sua mão, ele move a mão. Quando chega a hora dele tirar o empecilho, ele tira o empecilho. Deus é mistério. Eu olho para vocês aqui, o Senhor me mostra alguns rostos que estão neste momento. E aí, Deus, quando tu vai fazer? Quando tu vai mudar? Quando tu vai me curar? Quando tu vai mudar? Quando tu vai abrir? Quando tu vai... Manifesta no espiritual, querido. E como é que eu faço, irmão? Ora, busca, clama, invoca o nome dele, chame por ele, grite por ele, te derrame aos pés dele. Chame a atenção dele de alguma forma. Aleluia. Porque quando chegar a hora dele se manifestar para você, quando chegar a hora dele realizar o milagre para você, vai ser lindo. Vai ser lindo. Tem pessoas aqui, eu não vou dizer quem é, que estão pedindo para Deus uma cura, e já faz tempo, continua pedindo a cura porque ainda não chegou. Tem outras pessoas aqui, e essa é interessante, que ela tem uma marca no seu coração. Tem é uma irmã que tem no seu coração um sentimento, mas não é mágoa, é um sentimento que lhe dói. E você fica pedindo para Deus, querendo que isso seja tirado.
seja arrancado do teu coração. Só que tem algumas coisas que, para que Deus arranque primeiro, você tem que querer tirar. E aí então essa marca fica. E você no seu casamento, muitas vezes conversando com o seu esposo, e algumas coisas acaba levando até mesmo o seu esposo a carregar um certo sentimento. Mas eu quero dizer, o Senhor não tirou ainda porque não chegou a hora. Mas vá materializando isso no espiritual, vá gerando isso no mundo espiritual. Você canta. E tem algumas vezes que quando você canta, quando você está em casa, olha o Senhor falando. Algumas vezes você está em casa cantando, e você começa a lembrar de algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando você cantava, e você adorava o Senhor, e você canta, e você chora. Mas quando isso vem à tua lembrança, parece que isso fecha. Parece que fecha a porta e você se fecha de novo. Aí você fica remoendo. Mas o Senhor diz, libera. Libera. Deixa Deus fazer. Tem pessoas que, mas o meu ímpeto é assim, eu sou assim. Mas Deus muda. Deus transforma. Mas Deus muda. Deus transforma. Tem pessoas que estão tão acostumadas com a vida que está levando, em vir no culto, assim está bom para mim, não está bom para ti não. Não está bom não, o Senhor está dizendo, dá para ser melhor. É possível mudar. É possível ser transformado. A hora chega e Ele muda. Deus muda casamento. Deus muda a personalidade. Mas são anos desse temperamento. Deus muda o temperamento. Deus pega o homem de coração duro e quebranta, e faz dele uma manteiga que se derrete em sua presença. Deus faz. Deus pega o homem profano e transforma ele. Deus pega o mendigo e transforma ele. Deus pega o drogado e transforma ele. E tantas outras pessoas Deus transforma. O que é impossível para o homem, isto é possível para Deus. Então não diga para Deus que é chegada a hora. Não queira mandar no Senhor não. Mas você pode perguntar para Ele: Senhor, já é a minha hora? Senhor, já é a hora de eu chegar na terra prometida? Senhor, já é a hora de eu alcançar a minha cura? Já é a hora, Senhor, de eu alcançar o meu milagre? Senhor, já é a hora de restaurar meu casamento? Senhor, já é a hora, já é a hora, já é a hora. Você pode perguntar para Ele, você pode importunar a Ele, Ele vai te ouvir e vai te responder. O vinho está acabando e os convidados estão pedindo mais bebida, mas Jesus está na festa, e no momento certo Ele vai responder. Está todo mundo comendo, bebendo, se alegrando na festa. Quem sabe o garçom tirou lá o último restinho de vinho.
estou servindo a última taça. E Deus diz: meu filho, chegou a hora, a última taça está sendo servida. Quem sabe você nessa noite está vendo como uma última oportunidade. Você não está vendo saídas, não está vendo solução. Está acabando o teu combustível, e os postos de gasolina estão vazios. E você diz: Jesus, está acabando. Senhor, a última refeição está agora na minha mesa, está acabando. Jesus tem que pagar a conta amanhã e não tem dinheiro, está tudo que é fechado. Mas não chegou a hora. Oh, aleluia. Eita Deus. E enquanto não chega a hora, Deus não age. Enquanto não chega a hora, Deus não se movimenta. Enquanto não chega a hora, o Espírito não se manifesta. Mas o Senhor está dizendo: vai perguntando, porque a tua hora ela vai chegar. E você está olhando para o lado. Você está olhando para o lado, está dizendo: mas já aconteceu ali, mas já aconteceu aqui, mas já aconteceu lá, e comigo ainda não. Então vai andando, porque não é a tua hora ainda. Você está me ouvindo neste momento? Ainda não é chegada a minha hora, mulher. O que tenho eu contigo? Deus não mandou fazer nada. Oh Pai, estamos ministrando agora sobre os teus filhos, que estão com seus olhos fechados. Alguns estão derramando o seu coração em tua presença. Outros estão fazendo confissão em tua presença. Estão concordando em tua presença, dizendo: é assim. Oh Deus, e eu quero te pedir neste momento. Eu não sei qual é a hora. Eu não sei qual é o momento. Eu não sei, Senhor, o que vai acontecer. Eu não sei o que o Senhor vai dizer. Eu não sei em que momento o Senhor vai se manifestar. Mas eu estou trazendo aqui a lembrança dos teus filhos, que enquanto não chega a hora, o Senhor não faz milagre. Eu estou conscientizando eles que Jesus só age na hora certa. Eu estou dizendo para eles que o seu Deus vai agir na hora certa. Ainda que muitas pessoas digam: não. Eu quero dizer uma coisa, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Oh, aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar esperando, que vai valer a pena. Vai valer. O teu tempo não será perdido, não. A tua estada na casa dele não vai ser perdida, não.
Há esse tempo que você se aplicar na oração, esse tempo que você dedicar-se na presença do Senhor, não será em vão, não. Porque vai valer. Vai valer a pena. Oh, aleluia! Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Oh, aleluia! Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Aleluia! Oh, sempre vale. Sempre vale a pena. Oh, aleluia! Sempre vale a pena. O teu esforço na presença dele sempre vale a pena. Porque o milagre chega, ele vem ao teu encontro, ele vem ao meu encontro. Aleluia, eu não preciso. O Senhor está falando contigo aí. Ele está me dizendo: eu estou falando com o meu povo. O Senhor está falando, pode chorar, porque o Senhor está me dizendo, pode acreditar, porque eu sei que Ele está falando. Ele está falando com você aí. Então pode adorar Ele, pode engrandecer a Ele, pode bendizer o nome dEle, porque vale sim, vale sim, vale sim, vale sim. Oh, aleluia, você pode aplaudir a Ele. Você pode aplaudir a Ele neste momento. Aleluia. Aleluia. A vida ela até pode estar difícil. Você até pode não estar entendendo, mas o Senhor nessa noite Ele demonstrou, porque eu sei o que o Senhor falou. Eu poderia pedir para algumas pessoas levantarem a mão aqui, e eu sei que eu encontraria no mínimo uma meia dúzia que ia dizer: ah, meu Deus, Deus falou comigo forte, falou no profundo, no escondido. Porque Deus conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. Então saiba de uma coisa: vale a pena. Vale a pena acreditar, vale a pena confiar, vale a pena se portar firme, vale a pena gastar um tempinho na presença dEle. E pode perguntar para Ele sim, porque Ele fala. Não vá atrás dessas pessoas que falam aí que nosso Deus já morreu, que não, Ele fala. Ele continua falando. Muitas pessoas mudam, mas Ele não muda. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo.
Aleluia, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.